PSD tem uma história importante pela democracia, pela governação do país e pelo desenvolvimento. Devem-se ao PSD os melhores momentos da governação em Portugal, com a criação de infraestruturas, com uma política social, com uma política regional, com aquilo que é o aumento da coesão e da harmonia no país. O PSD teve esses momentos bons de governação e foi geralmente chamado a seguir a crises, a seguir a dificuldades criadas por outros. Foi o PSD que apareceu para salvar as contas públicas e lançar investimentos em relação ao futuro. Essa é a imagem de marca deste partido. O PSD deseja que o Algarve tenha uma política de saúde organizada, tenha um novo hospital central, que tenha uma Estrada Nacional 125 requalificada, que tenha condições de habitação, em particular para aqueles que são mais desfavorecidos, e que tenha uma rede de transportes que permita que toda a gente se possa mover no Algarve em melhores condições do que as atuais. Basicamente é isto: saúde, hospital, Estrada 125, habitação e transportes. São estes os desafios que o PSD tem que ajudar com este governo e com os seus deputados, com os seus autarcas, a levar por diante nos próximos anos. É um dia muito importante para o PSD no Algarve, que neste momento o Gustavo Norte irá ser reconduzido como presidente desta distrital, terá novos elementos nesta direção, nesta Comissão Política Distrital, também inclusive terá um novo presidente da Assembleia Distrital, da mesa da Assembleia, que é o Dr. Mendes Bota, uma figura histórica e emblemática do PSD aqui no Algarve, que é uma pessoa que foi um dos fundadores e esteve ligado ao partido desde o início. E pronto, hoje, simbolicamente, estamos a celebrar os 50 anos, que foi no dia 6 de maio, e também a fazer a tomada de posse de todos os órgãos sociais e pronto, deste partido histórico que atualmente temos que está a liderar também o governo português, atualmente com o Primeiro-Ministro Luís Montenegro. No que diz respeito ao que é que o PSD quer para o Algarve, já em primeiro lugar temos aqui três grandes objetivos: a questão da habitação, em que saiu o programa Construir Portugal, com um novo plano de medidas para a habitação a nível nacional, que será muito direcionado para os nossos jovens, em que terá um conjunto de medidas que irá atrair mais habitação a custos acessíveis para mais pessoas. Também irá revogar a questão do alojamento local, a questão da taxa da contribuição extraordinária do alojamento local, e irá retirar algumas medidas penalizadoras a esta atividade económica. Outra questão é a questão da água, que é um bem escasso aqui, ainda mais no nosso Algarve, um bem essencial, que temos visto que temos tido muitas necessidades, e durante estes 6 anos de governo sabemos que ao longo destes anos tem havido uma grande escassez de água e de seca. E ao longo destes 6 anos deste governo socialista, muito ou nada foi feito, muito pouco ou nada foi feito para combater esta escassez. E então, a nossa Ministra do Ambiente já assumiu um compromisso que este será uma das grandes prioridades, através de novas barragens, a desalinizadora, em que estes grandes projetos irão efetivamente para a frente. A outra questão da saúde, em que temos tido também necessidades urgentes, com urgências fechadas, com especialidades que não dão resposta, com muitos dias de espera. E pronto, e a nossa Ministra da Saúde esteve cá também há poucos dias, também a assumir o compromisso que o novo Hospital Central do Algarve será uma realidade e irá para a frente, e isso também é outra das grandes prioridades que temos para o Algarve. E pronto, e é isso que este governo se propõe e esperemos que consiga concretizar. O PSD é um partido fundador da democracia e, portanto, os 50 anos do PSD são para nós uma oportunidade de celebrar todo um passado rico que se confunde com a própria construção da democracia em Portugal, ao mesmo tempo que projetamos o futuro. Estamos num momento determinante em que o PSD acabou de assumir funções governativas e, portanto, neste momento em que celebramos os 50 anos, isso acresce a responsabilidade para o partido em todo o país. No caso do Algarve, o Algarve deu também o seu contributo ao longo destes 50 anos, temos muito orgulho no passado que temos e, portanto, acreditamos que nesta fase em que uma nova Comissão Política Distrital e os restantes órgãos
tomam posse. É um momento também importante porque temos que exigir junto do Governo um conjunto de investimentos que foram permanentemente adiados durante os últimos 8 anos de governações do Partido Socialista e, portanto, acreditamos que este é um momento muito importante para aquilo que pode ser o futuro da região. O PSD tem um conjunto de áreas onde quer atuar no Algarve, que são estratégicas e que não são novas, infelizmente, desde a área da saúde, com a construção do Hospital Central. Há um conjunto de questões que têm a ver com a mobilidade e há uma questão que naturalmente que é transversal ao país, mas que no Algarve tem especial ênfase, tem a ver com a questão da habitação. E, portanto, eu diria que estas áreas são fundamentais para aquilo que pode ser a ação dos próximos 2 anos desta Comissão Política Distrital. Olha, acima de tudo é um momento em que efetivamente celebramos 50 anos de vida e não há dúvida nenhuma que a história democrática do país se mistura com a história do PSD, tão importante foi para as grandes conquistas em termos de progresso civilizacional do país, mas também projetamos o futuro. E projetamos o futuro a partir desta zona, que é uma zona muito elevada em relação ao Algarve, estamos quase no teto do Algarve, para projetarmos, olhar em perspectiva e projetar o futuro da região. Como um partido estável, unido, muito forte e absolutamente determinado para aproveitar as oportunidades que aí estão, para vencer os desafios eleitorais e para fazer vencer o seu projeto de felicidade para as pessoas que são, no fundo, os cidadãos desta região. Acima de tudo, são estas as grandes linhas de um evento como este. Colar o passado, a importância do PPD-PSD como partido do passado, com a sua crucial transcendência para a determinação do futuro da nossa região. Acima de tudo, o que o PSD quer é que o Algarve seja uma região de pleno direito e que seja tratada em função de tudo aquilo que aporta à economia do país e que deixe de ser vista como um quintal que está ali no cantinho da casa, que merece uma visita de vez em quando, merece uma rega de flores de vez em quando, mas que não merece nenhuma reforma estruturante. Não. O Algarve é uma divisão da casa, uma das divisões mais importantes da casa que é o país. E por isso tem que ser mantida, tem que ser preservada, tem que ser desenvolvida e tem que, acima de tudo, e falando agora daquilo que verdadeiramente interessa à população, desenvolvida nos grandes, nas grandes áreas, nos grandes setores de atividade, como a economia, a saúde, as infraestruturas que começam todas a colapsar, as que existem, evidentemente, os transportes públicos, ter uma ideia de mobilidade para o futuro nesta região que não se consegue fazer a partir das 16 capelinhas que são os municípios, tem que ter uma visão estrutural, uma visão concreta de uma grande divisão desta casa maior que é o nosso país. Portanto, queremos, acima de tudo, uma região assumida, de pleno direito e com capacidade ela própria também de fazer valer os seus direitos a uma só voz. O PSD está forte, está unido e absolutamente determinado para conseguir este objetivo. 50 anos do PSD que representam uma luta pela democracia e se hoje estamos aqui todos a confraternizar, a dar as suas opiniões de uma forma livre, muito se deve aos homens do PSD que em 74 lutaram para que isso acontecesse. E portanto temos uma dívida de gratidão a todos esses homens e mulheres que contribuíram para isso. Caríssimos, no dia 9 de junho vamos ter mais um ato eleitoral para o Parlamento Europeu, que, ficando muito distante de nós, é decisivo para o nosso futuro, para o futuro da Europa, para o futuro, ao fim e ao cabo, do planeta. E, nesse sentido, o apelo que faço é que saiam de casa, vão votar. A AD tem no Sebastião Bugalho e na Alexandra Gonçalves, no Algarve, excelentes candidatos, homens e mulheres que estão disponíveis para defender os interesses dos portugueses no Parlamento Europeu e, portanto, venham votar, votem AD. São 50 anos hoje de PSD, PPD-PSD, de valores sociais,
de uma ideologia que se preocupa com todos, com todas as pessoas, e em que a sociedade civil deve estar cada vez mais integrada na procura de soluções para todos nós, porque não é só para os militantes do PSD que a política existe para todas as pessoas, e isso é fundamental e faz parte dos ideais, dos valores que estão na base da criação deste partido que tanto lutou pela democracia portuguesa. Esta candidatura ao Parlamento Europeu é um desígnio fundamental para o Algarve e para as regiões que, na relação com a bacia do Mediterrâneo, têm problemas comuns. Em termos europeus, nós podemos dar um grande contributo para a solução de problemas que têm a ver com o excesso de dependência do turismo como atividade principal, criando atividades que possam diversificar a nossa economia e criando oportunidades para todas as pessoas. De facto, uma atividade principal que congrega procuras em apenas 3, 4, 5 meses no ano dificulta uma produtividade e uma resposta às questões da população durante todo o ano. Portanto, temos que diversificar a nossa economia através de outras áreas, nomeadamente a agroalimentar, o desenvolvimento da agricultura sustentável, as zonas marítimas e a sua promoção, mas também através de criação de oportunidades no interior para criar outros nichos, outros clusters de desenvolvimento económico regionalmente. Ora, o PSD, onde estou integrada e que representarei na candidatura ao Parlamento Europeu, deseja, sobretudo, igualdade de oportunidades para todas as pessoas. Deseja políticas, uma agenda, programas que possam possibilitar um acesso igualitário, em igualdade de circunstâncias, a mulheres e homens, a todas as etnias, a todos os residentes, que possam realmente ter acesso de igual maneira a melhores condições de vida, a uma maior acessibilidade, a uma maior coesão social, a uma maior coesão territorial. E uma das pessoas a quem devemos muito é o Mateus de Brito, que eu pedia se dirigisse até mim para nós manifestarmos sinal de reconhecimento do tributo pelo serviço inestimável que eu a Constituição. Os 50 anos do PSD significam muito não apenas para o partido, mas também para a sociedade portuguesa. O PSD é um partido que não pertence exclusivamente aos seus militantes e simpatizantes, àqueles que ao longo de 50 anos os serviram, mas pertence a todos os portugueses. E o PSD é indissociável do Portugal democrático, da consolidação da democracia, da Constituição, da revisão constitucional de 82, da entrada na União Europeia, do ciclo de crescimento económico da década de 80 e 90, da infraestruturação do país. Nos momentos mais altos da democracia portuguesa, o PSD foi uma força de transformação, com ímpeto reformista, com responsabilidade social e espera, ao longo dos próximos 50 anos, ter capacidade de continuar a protagonizar transformações fundamentais para a sociedade portuguesa, criando mais justiça social, maior equidade, dinamismo económico e uma sociedade que seja capaz de desafiar os grandes interesses do futuro. O PSD tem um programa muito ambicioso para o Algarve. Desde logo tem compromissos que foram firmados na campanha eleitoral e que nós queremos que sejam concretizados. Não é pela circunstância de hoje sermos governo que os compromissos mudaram. Por vezes chega-se ao governo
e parece que os compromissos firmados na campanha eleitoral de repente se esfumaram. Ora, connosco não será assim. Nós temos compromissos fundamentais, um dos quais é a questão magna da saúde na região. O acesso é muito difícil, aqueles que são mais pobres demoram um ano para ter acesso a uma consulta, a uma cirurgia, não têm acesso a exames. Nós queremos um novo hospital que fixe médicos, que garanta que os serviços de saúde no Algarve dão pronta resposta à região. Queremos médicos de família para todos os algarvios. Queremos, no fim de contas, que a saúde, que tem sido tão degradada ao longo dos anos no Algarve, seja erguido a um bem público fundamental e que o Governo seja capaz de criar os mecanismos indispensáveis para suprir o calvário da saúde no Algarve. Depois queremos resolver, por uma geração, a questão da água. A água é fundamental na região. Ao longo dos últimos 10 anos, o Governo do Partido Socialista fechou os olhos. Sabia que o problema se avolumava ano após ano, que a chuva caía cada vez menos, mas ainda assim não tomou iniciativas para resolver o problema. Não avançou com a barragem da Fopana, não reduziu nem combateu as perdas brutais que se registram no ciclo urbano da água, não melhorou os mecanismos de eficiência hídrica, não avançou no sentido de garantir a dessalinização e fontes alternativas, designadamente aquelas que se prendem com a ligação ao Pomarão, ou o estudo de soluções, designadamente ligação ao Alqueva ou à barragem de Santa Clara, para termos um sistema transversal que compreenda todo o sul do país e que garanta maior resiliência, porque se nós queremos diversificação da economia, se nós queremos não depender exclusivamente do turismo, nós precisamos ter um setor primário e transformador forte, um setor que valorize o nosso património agrícola, que aposte na pesca, na aquacultura, nos novos usos do mar, no fim de contas, uma economia que seja suscetível de gerar mais valor e de garantir que é possível, no Algarve, criar mais riqueza para produzir melhores empregos, para não termos uma economia tão exposta a ciclos económicos exacerbados como por vezes conduz o turismo. Nós temos um programa muito ambicioso para a região, também no domínio da habitação. O Governo já lançou 30 medidas que, a seu tempo, paulatinamente, vão criar incentivos para valorizar não apenas aquilo que é essencial de resposta da oferta pública, mas também baixar os preços através da oferta privada, garantindo que há melhores condições para essa oferta avançar. 2 exemplos muito simples. Por exemplo, nós hoje não temos aquilo que é um bónus construtivo. O que é um bónus construtivo? É a possibilidade daqueles que têm terrenos com potencial edificativo e que podem construir, por exemplo, 4 ou 5 pisos. Mas se colocarem esses apartamentos que vierem a fazer a preços controlados ou arrendamento acessível, ao invés de construir esses 4 ou 5 pisos, recebem um bónus construtivo de 2 pisos. Ou seja, a equação financeira valoriza o promotor, mas ao mesmo tempo está a dar um contributo essencial para regular o mercado. Portanto, nós temos um conjunto vasto de ideias neste domínio. Também no domínio social o Governo já começou a tomar medidas e nós queremos contribuir para que se construa um país forte, credível, com orgulho de si próprio, com dinamismo económico, com responsabilidade social, mas queremos também redefinir os principais termos de avanço desta região, uma região que tradicionalmente tem sido ostracizada pelos poderes públicos, muitas vezes decisões fundamentais para a região não foram tomadas em tempo e nós queremos inverter esse ciclo para dar um novo futuro, uma nova esperança, um novo caminho para o Algarve.